de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. O Livro dos Espíritos diz que o fluido universal também tem por função evitar a divisão da matéria, dando-a qualidades gravitacionais. Se estamos no fluido universal, como o universo está em expansão? Veja bem, o fluido universal é para as criaturas humanas ainda uma incógnita, porque ela não consegue compreender seus conceitos, os elementos no qual fazem parte o fluido universal. Este fluido universal, que é utilizado, inclusive em determinados momentos, para a cocriação de mundos, em que co-criadores, por determinação divina, o fazem, como o caso da Terra, e aproveita a densidade de uma matéria cósmica, que toda matéria é cósmica, e todo o cosmo é formado pelo fluido universal, com as alterações químicas e moleculares produzidas por alquimistas do mundo espiritual, por cientistas que são químicos do mundo sideral. Assim como existem os geneticistas, os cientistas do karma, existem os alquimistas do mundo espiritual, e retiram do fluido, de acordo com a programação divina, a criação dos mundos a serem formados, e por isso se explica as enormes diferenças que existem entre mundos rochosos, mundos gasosos ou mundos semigasosos. Por que existe isto por determinação divina e como que é feito isto? A densificação maior da matéria em alguns lugares e a liquefação da matéria em outros lugares. Isto se usa por propriedades químicas e espirituais que desconhecermos, porque as nossas tabelas periódicas são simplesmente extremamente escassas para a imensa tabela periódica que existe em mundos mais avançados. E esses mundos mais avançados ainda precisam, existem outros e mundos ainda muito mais avançados. O fluido universal é uma matéria cósmica, mas não na acepção do termo matéria, porque a matéria que nós definimos é algo tangenciável. Tá? Mas no mundo espiritual, a matéria ela é, em muitos aspectos, quintessenciada. Ela é uma matéria, um fluido diferente da classificação dos fluidos que dispomos na Terra. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: nós todos nascemos desse ingrediente químico elementar, o elemento primordial, o elemento que é formador dos mundos em evolução e das criaturas que vivem nesses mundos em evolução. E, evidentemente, ele é completamente diferenciado de acordo com os estágios evolutivos de determinados sistemas. O nosso sistema solar tem um mesmo com planetas mais evoluídos, como o caso de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Netuno. Ele é completamente diferente em mundos mais evoluídos. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: é retirado deste fluido o elemento básico, que é um elemento que dá origem aos processos criativos pelas diretrizes divinas dos diversos mundos e dos diversos seres, que vão evoluir e, pelo seu processo de subir a escada evolutiva, vão se modificarem também no decorrer desse processo evolutivo. Para mostrar que isso é possível, o ser, hoje, morfologicamente considerado o Homo sapiens sapiens, bem mais adiante, depois de alguns séculos do mundo de regeneração, quando estiver se aproximando de mundos mais evoluídos, né? De mundos mais instruídos,
que ainda serão próximos dos mundos celestiais, não terá mais esse revestimento e esses elementos que compõem não só e principalmente a estrutura somática, mas os elementos que o ligam à porção intermediária, que é o perispírito, porque o perispírito é tão próximo da matéria quanto mais atrasado é o corpo material que abriga o espírito em evolução. Quanto mais evoluído for o espírito, menos, digamos, largo e menor conteúdo é o perispírito. E, como consequência, para que ele se torne mais etéreo, menos denso, menos semimaterializado, precisará que o corpo físico também seja mais quintessenciado. Então, à medida que nós evoluímos, como, por exemplo, nós saímos pela morte da Terra, dependendo do nosso estágio evolutivo, nós sairemos com o perispírito envolvendo o espírito. Mas, de acordo com a chegada ao mundo espiritual, de acordo com a mente, encontrando no mundo espiritual o seu habitat natural, e como tal, começando a se adequar ao novo mundo, que é o seu velho mundo, ela vai fazendo com que, de acordo com a sua habilitação espiritual, o seu processo evolutivo, ela possa migrar para mundos mais evoluídos. E aí o que se nota? Que aquele perispírito que era, na verdade, denso, tornou-se mais fino. E ele produz, inclusive, essa menor densidade, tem muito a ver com a aura que o espírito projeta. Por exemplo, a aura de Francisco Cândido Xavier era uma aura com alguns metros de distância, envolvendo o corpo somático e espiritual. Observe-se, portanto, como deveria ser o perispírito desse irmão, que ainda não é ainda uma figura angelical, mas já está a caminho, porque, na verdade, Chico Xavier é um ditoso espírito, e por ser um ditoso espírito, vive no mundo dos ditosos. Então, o éter, o fluido, são ainda conceitos que tentam, dentro da proximidade, explicar o conteúdo daquilo que possamos chamar, por falta de comparação, matéria universal. Completamente variada, completamente modificada, mas o elemento básico é um só. É o elemento da criação. É como se Deus dissesse: vou citar uma jornada espírita de efeitos físicos. Quando o médium libera o ectoplasma, e o espírito desencarnado toma aquele ectoplasma e desenha uma rosa, desenha uma face, ou chega em volta da face do médium e desenha. Ele colocou uma matéria semimaterial e conseguiu, por ser semimaterial, não é matéria, tangenciá-la, dar uma forma. O Senhor produz a forma para aqueles espíritos crísticos poderem usá-la, mas eles vão obedecer, naturalmente, determinações divinas, como devem ser os mundos, de que forma devem evoluir, e eles serão seus criadores do orbe daquele mundo, serão seus governadores, serão os responsáveis pela sua evolução e responsáveis pelos ciclos evolutivos. Aquele planeta, desde o primitivo, desde a expiação, desde a regeneração, desde o mundo ditoso ao mundo celestial. Assim como as criaturas do mundo os progridem, e a direção deles é a caminho cada vez de uma elevação maior. Mas o elemento formador, básico, molecular, nem diria molecular, com espaços na molécula que nós não sabemos compreender. E aqui nós sabemos juntar átomos e moléculas, dando uma configuração atômica. No mundo espiritual, na energia quântica, este átomo, ele é aberto
Ele é dimensional, ele é alargado, infinitamente alargado, dessa forma que nós não temos o conhecimento apropriado para juntar conceitos, para poder falar sobre algo tão complexo. Mas o importante para compreender é que saímos tudo de um elemento básico, que é modificável através dos mundos em que se vive, pelos alquimistas do espaço, pelos alquimistas, os químicos da vida espiritual, que são chamados pelos co-criadores. Jesus chamou os alquimistas para utilizar a química de formação do globo e a química da formação dos princípios dos mundos. Chamou os instrutores e cientistas do karma para a formação do arcabouço necessário. Chamou aqueles que eram responsáveis pela formação da astronomia universal para, junto com cientistas de alta escola espiritual, comporem a estrutura do habitat terrestre e, na sequência, com todos esses cientistas trabalhando, o início dos primeiros sinais que acordaram naturalmente vindo das rochas, do choque dos meteoros, do choque dos asteroides, na massa amorfa retirada do elemento do sistema solar, para que, então, trazido pelos asteroides e meteorito, o início das bactérias, começando nas rochas o início, para dar naturalmente a sequência no fundo dos mares, e através de outros choques, por rochas imensas, jogaram as águas para a terra, formando mares e jogando os primeiros elementos humanos para compor também a trajetória física no globo terrestre. Então, daí em diante, os humanoides surgiram. Um ciclo evolutivo estudado, trabalhado e que constava com grandes instrutores e com grandes cientistas do mundo espiritual.